Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de aplicações e aprendizado de máquina. E nessa aula nós estaremos iniciando o módulo 5, onde nós veremos aplicações práticas em aprendizado de máquina. Especificamente nós veremos no Google Colab. Então todos os códigos que serão apresentados, você pode executar no Google Colab, tá? Ou no Python, Jupyter, qualquer que você deseje instalar. Nessa unidade 1, nós veremos um projeto de aprendizado supervisionado. Isso significa o quê? Significa que a nossa entrada, o nosso conjunto de exemplos, para cada exemplo vai estar associado uma saída desejada. Nós desejamos aprender esse mapeamento entre entrada e saída. Nessa aula, nós faremos uma análise, nós trabalharemos com um conjunto de dados MNIST, que é um conjunto de dados bastante conhecido, onde você tem imagens de dígitos. E para cada imagem de dígito, você tem associado qual que é o dígito, né? Qual que é a classe daquele dígito. Então, você tem o dígito 0, 1, 2, 3, até o 9. São 10 classes possíveis. Então, esse é um problema multiclasse. E essa aula, ela é baseada na análise contida no livro do Geron, que é o livro Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Esse livro está disponível na biblioteca da UFMS. O primeiro passo é nós obtermos o conjunto de dados. Esse conjunto de dados, como é um conjunto de dados bastante, digamos assim, é um toy problem, porque é um problema assim, bastante conhecido, que normalmente é utilizado para testar os algoritmos, você pode utilizar a própria biblioteca do Python para fazer o download desse conjunto de dados. Então, a primeira linha, eu faço from sklearn.datasets import fetch openml. Essa função vai permitir que eu faça o download de alguns datasets mais tradicionais, mais conhecidos. Na segunda linha, eu faço mnist recebe fetch openml. Aí eu passo o nome do meu dataset, tá? Por curiosidade, o nome desse conjunto de dados é mnist_784. Esse 784 é porque são 784 pixels. E cada pixel é um atributo. Então, na verdade, são 784 atributos. Esse outro parâmetro versão é só para indicar a versão, tá? Coloca o mesmo. E asFrame recebe false, porque o padrão é ser retornado um pandas dataframe. Quando você coloca falso, ele vai retornar como um NumPy array. Se você for ver o que é retornado, na verdade é retornado num dicionário. Então, esse dicionário ele tem várias chaves. Tem o data, tem o target, tem o frame, tem as categorias, o nome das features, né? O nome da variável alvo. Nós estamos interessados ali especificamente na chave data e na chave target. Então, para mim acessar, se você tem a variável mnist é um dicionário, você acessa ali com colchetes, aí você coloca pode ser aspas simples ou aspas duplas, a sua chave. No caso, eu coloquei data. Então, o valor dessa chave contém os dados de entrada, por isso que eu estou armazenando em X. E eu faço vírgula mnist target, eu pego a variável de saída e armazeno em Y. Ok. Fizemos o primeiro passo de provavelmente quase todas as tarefas de aprendizado que você vai ter que fazer, que é você obter o conjunto de dados. E aí, uma vez que você obteve, é interessante você procurar entender o seu conjunto de dados, que nós já dei uma ideia do que seria. Mas é interessante você saber quantas dimensões você tem, quantas instâncias você tem, você tentar visualizar o seu dado, assim, você vai tentar gerar grafos intuitivos, tudo para você tentar compreender o seu dado. Então, ali na segunda linha, eu faço x.shape, ele vai me dar a dimensão do meu x.
Então, esse X tem 70.000 linhas e 784 colunas. Essas linhas vão ser as instâncias. Uma instância por linha. Eu tenho 70.000 instâncias. E eu tenho 784 colunas, ou seja, 784 atributos. Aí eu faço a mesma coisa com y. O y é y.shape. Aí eu tenho 70.000 linhas. Não tenho uma única coluna. Tá? Quando você tem ali o vazio, vírgula, vazio, significa que é uma coluna. E aí você, só para verificar se de onde que vem 784, na verdade você tira a raiz quadrada aí de 784, você vai ver que as imagens são imagens quadradas de 28 pixels por 28 pixels. E aí ele desenrola isso, aí fica 784 colunas. E no final ali eu faço y entre colchetes 0, e aí eu acesso uma única saída. E aí eu estou dizendo que essa saída, ele está saindo como aspas simples. Isso significa que, na verdade, ele está considerando a saída como uma string. Tá? É importante depois a gente vai fazer a conversão, a gente vai voltar para isso aí, a gente vai converter essa string em números, porque fica mais fácil para os algoritmos conseguirem manipular essa classe. Tá? Bom, a gente já viu a dimensão do dado, carregamos os dados, e agora é interessante a gente ter uma noção do que nós estamos trabalhando. Então, ao invés de você ver só os valores lá, a gente pode tentar plotar um exemplo para ver se esse exemplo, o que a gente consegue visualizar desse exemplo. Então, esse código aí, não precisa ficar decorando nem tentando entender muito Matplotlib. Normalmente a gente acaba consultando outras referências. Como que eu faço para plotar um gráfico de tal coisa no Matplotlib? Isso é mais questão de visualização do que provavelmente de aprendizado de máquina. Esse código está pegando o primeiro exemplo e eu estou guardando lá uma variável especial esse exemplo. Então, eu vou chamar essa variável de SumDigit. Essa variável especial porque a gente vai usar ela ao longo do projeto. E aí eu estou pegando e estou plotando essa imagem. Estou plotando isso como uma imagem. Então, tem 784 atributos. Eu vou fazer um reshape para transformar ele em 28 e 28. E aí eu vou plotar ele como uma imagem. E aí do lado direito mostra ali para vocês esse número. Como a gente pode ver, ele parece que é um 5. Tá? Isso, aparentemente, é um dígito 5. E aí, quando nós, novamente, eu vou verificar qual que é a classe que está associada com esse exemplo. E realmente é um 5. Tá? Só que ele está como um 5, como uma string. E aí você vai ali no y recebe ys_type, você vai converter todas as strings para inteiros. Então, você transformou o seu... Agora você imprime a mesma saída do seu exemplo 0, agora ele vai sair um dígito 5, tá? Um número 5, ao invés da string 5. Obviamente, você não vai ficar só... vou visualizar só um, né? É interessante você visualizar um conjunto de exemplos, né? Mais de um exemplo, para você ter uma noção de como que está representado esse seu conjunto de dados. Nessa imagem, está a representação, visualização de exatamente 100 primeiros exemplos. Então, você pode ver que alguns dígitos são tranquilos de identificar. Por exemplo, na primeira linha ali, você tem o 5. Primeira linha, primeira coluna, 5. Aparentemente tranquilo. A primeira linha, segunda coluna, você tem um 0. Não tem muita dificuldade de identificar esse 0. Agora, abaixo desse 0, se você for ver, tem um número ali. Esse número, naturalmente, ele é confuso. Assim, até para nós, eu digo assim, nós, pessoas, você olha para esse dígito, você não tem certeza se aquilo ali exatamente é um 6 ou se aquilo ali é um 5. Olha outro exemplo de como é difícil. Você tem ali a primeira linha, 5, 0, 4, 1, 9 e 2. Aí abaixo desse 2 você tem um valor ali que ele pode ser um 7 ou ele pode ser um 1. Bom,
Por que que eu estou dizendo isso? Porque só de olhar assim, nós como pessoas temos dificuldade de identificar alguns números. Então, é esperado que o algoritmo também tenha uma certa dificuldade para identificar esses valores que estão um pouquinho ambíguos, esses dígitos que são um pouco ambíguos. Então, é esperado que ele não obtenha um desempenho perfeito. Aí nós vamos continuar separando o nosso conjunto de dados. A gente vai trabalhar com aquela ideia de você tem o treino, você tem um conjunto de treino, você tem um conjunto de validação e você tem um conjunto de teste. Então, esse teste seria assim, você depois que você fizer todos os ajustes e tudo mais no seu conjunto, no seu modelo, aí você vai usar o teste. Mas enquanto isso, você vai pegar o treino, vai ficar testando nesse próprio treino. Tá? Dentro do treino, você vai dividir ali com a validação. Tá? Dentro do treino, vai ter o treino e validação. E o teste você deixa separado. Nessa linha de código, a gente está separando os primeiros 60 mil exemplos para treino. Então, por isso que a gente está criando o X-Train e o Y-Train. E os outros 10 mil exemplos restantes, nós vamos deixar para teste. Nós vamos começar por um problema de classificação multiclasse, é mais difícil. Então, vamos tentar simplificar, começar com um problema um pouco mais simples, que é você fazer um classificador binário. Bom, mas se você tem 10 classes, como que você vai fazer um classificador binário? Vamos começar de uma maneira onde a gente vai tentar identificar se o dígito é um 5 ou se não é um 5. Então, tem duas possibilidades. Positivo é um 5, negativo não é um 5. Então, nós vamos precisar alterar o nosso Y-train. O X-train continua certo. Você continua passando um dos mesmos conjuntos de entrada. Mas nós vamos alterar o nosso Y-train e Y-test. Nós vamos criar um Y-train 5 que recebe Y-train igual a 5. Ou seja, quando a saída for 5, a verdadeira, ele vai colocar 1 nessa posição. E quando a saída não for 5, ele vai colocar 0. Então, aí nós conseguimos transformar o nosso problema em um problema binário. E nós vamos começar com um modelo bem simples, tá? Que é o SGD Classifier. Nós vamos utilizar ali os parâmetros de número máximo de iterações, um valor de tolerância ali que seja de convergência. Nós vamos setar esse random state especificamente para, se você conseguir rodar esse código, ele tenha a mesma semente do número aleatório, então ele vai aparecer os mesmos resultados para você. Eu crio ali, então, esse SGD underline CLF, que seria SGD Classifier. Logo após eu criar esse modelo, eu consigo treinar meu classificador, tá? E aí, por exemplo, eu consigo pegar esse algoritmo e utilizar esse classificador, e utilizar ele para predizer uma entrada. Então, se eu estou passando aquele sum digit, você vai passar esse sum digit e ele vai predizer para você a saída. Então, por exemplo, ali ele prediz como true. Ou seja, ele prediz como é um 5. E é interessante que você criou o classificador, você treinou ele, você precisa saber quão bom é esse classificador que você criou. Para isso que vem a avaliação de desempenho. Nesse código, nós estamos usando o Cross-Val Score. Esse Cross-Val Score, ele vai fazer aquele avaliação pela K-fold, validação cruzada. Avaliação cruzada K-fold. Especificamente, ali eu estou passando o CV como 3. Você vê que o ideal é 5 ou 10, mas aqui está 10 por questão de desempenho também, tá? Porque ele executa menos iterações. Então, você passa o seu modelo, seu classificador, você passa os seus dados que você quer fazer essa avaliação. Então, estou passando aqui o X-Train e o Y-Train 5, que é a saída
verdadeira, CV igual a 3 seria 3 folds, e o método que você quer utilizar para avaliar seria a acurácia. Ele vai te retornar, então, 3 valores. Esses 3 valores são o desempenho avaliado para cada fold. Então, você tem lá 0,95, 0,96, 0,96 também. Pode pensar assim, bom, de cara, eu já resolvi um problema, porque, poxa, uma acurácia de 96%, aí significa que de 100 predições que ele fizer, ele vai ali acertar 95 ou 96. Então, o problema está resolvido? Depende. Você precisa comparar sempre com um baseline para você saber se esse desempenho que você obteve, se é bom ou se é ruim. Por exemplo, aqui nós vamos fazer um baseline onde nesse baseline ele vai sempre predizer como não 5. Então nós vamos ter um classificador que na verdade ele não é inteligente, porque ele está sempre vai predizer o seguinte, não 5, não 5. Ou seja, sempre vai predizer 0, falso. E se nós formos avaliarmos esse classificador, você vai ver que o desempenho que ele obtém é 0,91, 0,90, 0,90. Ou seja, menos de 10% dos dígitos são 5. Isso significa que se você sempre predizer não, você mesmo assim vai acertar mais de 90%. Então, aquele 0,95, 0,96 que nós obtivemos, na verdade, não é tão bom assim. Porque sem aprendizado nenhum, você já consegue o desempenho de 90%. Esse tipo de problema a gente chama de classe desbalanceada. E você tem que tomar cuidado de qual métrica de avaliação que você vai utilizar. A acurácia não é uma métrica boa quando a classe está desbalanceada. Aí você precisa encontrar métricas alternativas para avaliar o desempenho. Uma forma bastante utilizada para você ver, analisar o comportamento do seu classificador é gerar uma matriz de confusão. Essa matriz de confusão é assim: você tem N classes, aqui no caso, 2 classes. Então você vai gerar uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada, onde você vai ter o tamanho de classe pelo tamanho da classe. Você vai ter linhas e você vai ter colunas. As linhas vão ser as classes verdadeiras. Então, por exemplo, a linha 0, essa primeira linha vai representar a classe 0. Isso quer dizer o quê? Que o número de exemplos da classe 0 é você somar os 53.892 mais 687. E a segunda linha ali, 1.891 e 3.530, vai representar a classe 1. Então, existem 1.891 mais 3.530 exemplos da classe 1. E as colunas vão representar as classes preditas. Então, a primeira coluna, ali os 53.892 e 1.891, é o que foi predito como classe 0. E a outra coluna, 687 e 3.530, é o que foi predito como classe 1. Vamos lá, então, você tem essa diagonal principal, vão ser os exemplos que foram preditos corretamente. Existem 53.892 exemplos que são da classe 0 e foram preditos como classe 0. Ou seja, não 5 e não 5. Existem 3.530 exemplos da classe 1 que foram preditos corretamente como classe 1. Esse 53.000 a gente chama de verdadeiro negativo,
e o 3.530 de verdadeiro positivo. 687 são 687 exemplos da classe 0 que foram preditos incorretamente como da classe 1. Então, nós dizemos que são falsos positivos. Falso positivo. Porque você prediz como positivo, mas está errado. É falso. Tá errado, se diz não é positivo. E 1891 são da classe 1, mas foram preditos como 0. Então, você tem 1891 falso negativo. O que seria uma matriz de confusão perfeita? Seria uma matriz que eu mostrei logo abaixo, onde a diagonal principal tem todos os valores e todos os outros valores fora da diagonal são 0. Então, essa seria uma matriz de confusão de um classificador perfeito. Uma vez que você constrói a matriz de confusão, né, que você obtém essa matriz de confusão, você consegue... existem várias métricas que são derivadas dessa matriz de confusão. Por exemplo, nós temos o precision, que seria a precisão. Precisão, ele busca identificar, dentre aqueles que você diz como positivo, qual que é essa sua acurácia dentro desses que você classificou como positivo. E a revocação, em inglês seria recall, seriam de todos os exemplos positivos existentes. Quantos que você consegue classificar corretamente? E cada métrica vai tentar te te dar uma informação diferente. Se eu faço ali o Precision Score, você obtém 0,83. Ou seja, de todos os exemplos que o classificador classifica como positivo, ele acerta 83% das vezes. E o Recall, ele te dá 0,65. Ou seja, ele consegue classificar corretamente, obter 65% de todos os positivos existentes nos dados. Então, são informações diferentes. Daí, essas duas medidas, é interessante que você consegue obter elas a partir da matriz de confusão. Depois você olha lá a fórmula. Você vai ter fórmula do tipo assim, precision é igual a TP, que seria os true positivos, verdadeiro positivo, sobre true positive, mais, deixa eu lembrar qual que é da precisão, seria tudo que você classifica como positivo, mais falsos positivos, se eu me recordo bem a precisão. Tá? Aí você pode consultar a fórmula. E aí você tem duas informações, então. Você tem o precision e o recall. Imagina que você tem dois classificadores. Aí você olha esse classificador, bom, esse classificador tem tanto de precision e tanto de recall. Qual que é melhor? Você vai falar assim, esse daqui tem um precision um pouquinho melhor, mas esse aqui tem um recall melhor. É difícil você comparar quando você tem pares de valores. O que você pode fazer é que existe a métrica F1 Score. Essa métrica F1 Score, essa medida, ela vai combinar os dois valores Precision e Recall. Então, ele faz uma média harmônica e aí ele consegue te combinar o Precision Recall e um único valor. Então, por exemplo, aqui o F1 Score dá 0,73. Então, agora fica mais fácil. Imagina, você tem aqui um classificador. Falou, esse daqui tem um F1 Score de 0,73. Ok. Esse daqui tem um F1 Score de 0,80. Você sabe que esse 0,80 é melhor do que o 0,73. Você não fica quebrando muita cabeça para tentar entender qual que é o melhor. E existe... Por que fala assim, aqui tem um precision melhor, mas aqui tem um recall melhor? Porque, em geral, existe um trade-off. Existe um compromisso entre a precisão e a revocação. Isso quer dizer que, quando você aumenta a precisão, você diminui a revocação, recall. Quando você tenta, eu quero aumentar minha revocação, você aumenta a revocação, em geral, você acaba diminuindo a precisão.
Os classificadores, em geral, você tem associado, eles não dão simplesmente para você a classe true, 1 ou 0, false. Eles podem retornar para você um score que você pode interpretar como a medida de confiança para aquela classe. Então, quando nós usamos aqui o SGD, aquele exemplo que ele retorna como 5 verdadeiro, se você pedir para ele o score, ele vai te retornar o valor 2164. Em geral, nesse caso aqui, o limiar é 0, threshold. Então, qualquer valor acima de 0, ele prediz como 1, né, true. E qualquer valor menor ou igual a 0, ele prediz como 0, falso. Mas você poderia alterar o seu limiar. Você poderia alterar o seu limiar, por exemplo, colocar o valor 8.000. O que isso impacta? Isso impacta que você só vai considerar como positivo aqueles valores com score maior do que 8.000. Então, você está aumentando como se fosse a sua confiança. Quando você faz isso, a sua precisão acaba aumentando, porque você só vai dizer que é verdadeiro aqueles exemplos que você realmente tem uma confiança muito grande de ser verdadeiro. E, por outro lado, você diminui a revocação, o recall. Isso a gente pode ver nesse gráfico. Então, ali embaixo no eixo X, você tem o threshold. O normal, natural, é ser 0. Quando você tem ali o threshold 0, você vai ter duas curvas. Você tem a curva verde do recall e essa pontilhada do precision. Quando o threshold está em 0, você tem lá o precision em 83, acho que era, não sei o que a gente tinha obtido, 80 e poucos, ou próximo disso, e o recall, ele vai estar em 60 e poucos, né, ou algo próximo disso. E aí, de acordo com que você vai aumentando o limiar, você vai aumentando a precisão. Só que daí você diminui o recall. Da mesma forma, você pode querer aumentar a revocação, e aí você diminuiria o seu limiar, tá, o seu threshold. Só que daí você diminuiria a precisão. Você pode até visualizar, talvez seja mais fácil assim, visualizar esse compromisso entre precision e recall, de você olhar a curva exatamente para cada recall qual é o valor do precision, ou para cada precision qual é o valor do recall. Essa curva mostra claramente que, à medida que eu aumento meu recall, eu diminuo meu precision. À medida que eu aumento meu precision, eu diminuo meu recall. E aí, isso te permite, quando você faz essa análise, coisas do tipo, eu quero um classificador que me dê uma precisão de mais de 90%. E aí você consegue saber qual que é o limiar para você obter esse classificador de mais de 90%. Tá? O limiar que deu que tem que ser 3.370. Você vê que você aumentou o limiar. Você tinha o limiar 0, aí você puxou ele para 3.370. Só que quando você melhora a sua precisão, você acaba piorando a sua revocação. Você cai lá para 0,47. Menos de 50% a sua revocação. Ou seja, você consegue recuperar corretamente menos de 50% dos dígitos simples que existem. Porque você só diz que aquele dígito é 5 quando você tem uma confiança muito grande. Uma medida muito utilizada, principalmente quando você tem classes desbalanceadas, é você plotar a curva ROC. Essa curva ROC, ela não vai plotar o precision e o recall. Ela vai plotar o taxa de falso positivo no eixo X e a taxa de verdadeiro positivo no eixo Y, que seria o recall. Você vê que ela tem ali uma uma reta pontilhada. Essa reta vai indicar os classificadores que são... O classificador que está muito próximo dessa reta são classificadores aleatórios. Então, ele vai ter um desempenho ali de 50%, de 0,5. Você procura
classificadores, quanto mais próximo ali da superior esquerdo, né, idealmente ele deveria subir tudo do 0 para 1 no eixo Y e depois do 1 para 1, de 0 para 1 no eixo X. Esse seria o classificador perfeito. Quanto mais próximo ali da superior esquerda, melhor. Mas é difícil você, por exemplo, você conseguir ver, se você vê dois gráficos, você vê duas curvas ROC plotadas, você comparar assim, bom, qual que é melhor? Por isso que existe, o que a gente utiliza é o ROC-ALC, que seria área abaixo da curva, area under curve. É uma medida que vai calcular qual que é a área abaixo dessa curva que você gerou. Então, para aquele exemplo ali, a área abaixo da curva é 0,96. E se nós pegarmos um classificador melhor, o SGD seria um classificador classificador linear bem simples. Agora, se a gente for pegar um Random Forest, lembra que é um dos bons classificadores, né? Ele usa um ensemble baseado no bagging. Aqui nós vamos instanciar esse Random Forest, então nós passamos ali uns parâmetros de número estimator e tudo mais, e nós vamos avaliar ele utilizando aquela função cross-val-predict. Nós vamos passar o classificador, nós vamos passar o conjunto de dados, nós vamos definir ali quantas folds são, 3 folds, e nós vamos dizer que nós vamos avaliar ali o predict proba. Então, ele vai retornar ali o y, ele vai retornar a probabilidade de ser da classe 0 e a probabilidade de ser da classe 1. E na linha de baixo, nós vamos pegar só a probabilidade de ser da classe 1, que faz mais sentido. Só a probabilidade de classe 1, porque a gente consegue estimar daí a probabilidade de ser da classe 0, que seria 1 menos isso. E aí nós vamos conseguir plotar a nossa curva ROC. E nós temos essa curva aqui. E se você for ver o Random Forest, ele está muito próximo ali do perfeito. E você tem o SGD, agora você consegue ver que o SGD não está tão bom assim. E quando nós obtemos a medida do ROC-ALC, tá? A gente chama simplesmente de ALC. Sempre quando você vai falar ALC, dentro da área de aprendizado de máquina e correlatas, você vai entender que é ROC-ALC. Então, qual que é o seu ALC? O ALC do Random Forest é 0,99. 0,99, ou seja, quase perfeito. Perfeito seria 1. E agora você consegue dizer que pela medida do ALC, o Random Forest é melhor que o SGD. Tá? E essa medida funciona muito bem para a questão de classes desbalanceadas, que é esse problema aqui. Só que nós não resolvemos o nosso problema original. Lembra que o nosso problema original são 10 classes. E a gente resolveu aqui um problema binário. Então, agora, nós vamos voltar para o nosso problema original. Tá? O problema binário a gente conseguiu resolver. Tá? Com uma Random Forest, a gente consegue resolver quase perfeitamente esse problema. Agora, voltando para a classificação multiclasse, nós vamos voltar para o nosso Y original, que é um Y que tem 10 classes possíveis. E aqui nós vamos usar, então, um SVC, que é Support Vector Classifier. Tá? Ele é um SVM. Tá? Aí nós vamos fazer o fit ali. E aí nós vamos... foi treinado ele, usando o fit para treinar. Agora nós vamos testar a predição dele. Quando nós pegamos ali e mandamos predizer para aquele SUMDIGIT, que seria o 5, ele agora não vai retornar simplesmente 0 ou 1. Ele vai retornar 10 valores, que seria como se fosse a confiança para cada uma das classes. Então, você vê ali, para a classe 0 seria 2,81. Para a classe 1 seria 7,0. 3,88, 0,7, 5,8. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o maior valor é o 9, que é da classe 5. E até ele ficou um pouquinho em dúvida, porque o segundo maior valor seria um 5, 6, seria um 7, com valor 8. Então, ele ficou na dúvida entre ser um 5, um 7
e ser o valor 1. Então você vê que ele acertou, mas ainda assim o dígito 5 não está tão distante, das outras classes possíveis. Tá? Ele prediz corretamente como a classe 5. Aqui vai uma questão de curiosidade. Existem classificadores que naturalmente suportam multiclasse. Então, por exemplo, Random Forest, que nós vimos, ele naturalmente suporta multiclasse. Você vai ver Naive Bayes, também suporta naturalmente multiclasse. E existem classificadores que são estritamente binários. Por exemplo, regressão logística, SVM. Então, nós acabamos de usar um SVM para uma classificação multiclasse. E eu estou dizendo para você que o SVM é um classificador naturalmente, estritamente binário. Então, existem formas de você converter um classificador binário para um classificador multiclasse. Existem duas abordagens. Existe o one versus one, que seria você gerar um classificador para cada possível combinação de classe. Então, você gera um classificador para classe 1 e 2, um binário para classe 0 e 1, um binário para classe 0 e 2, um binário para classe 03, 04, 05, 06. Aí você gera para 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Para 10 classes, você vai precisar gerar 45 classificadores. E aí ele vai pegar e vai predizer utilizando esses classificadores 45 ele gera, aí ele vai te dar aquela, ele vai organizar isso para você e vai te dar aquela medida. Uma outra alternativa seria o one versus rest, que seria aquele one versus one seria 1 contra 1. One versus rest é conhecido como 1 contra todos. Se você tem 10 classes, você vai gerar 10 classificadores. Seria parecido com o que nós fizemos lá do 5. O primeiro classificador é 0 não é 0. O segundo é 1 e não 1. O segundo é 2 e não 2. Então, são 10 classificadores. Por padrão, o SVM vai usar aquele one versus one. Só que aqui você pode forçar ele utilizar esse um contra todos. Tá? Você usa aqui tal código aqui, você vai precisar usar esse one versus rest classifier, que daí você vai forçar o SVM a utilizar essa forma de converter um binário para um multiclasse. E até o valor que ele obtém, eu acho que, se não me engano, ele vai predizer errado. Se a gente treinasse, isso. Quando a gente treina usando esse one versus rest classifier, ele vai predizer aquele valor como 3 e não como 5. Tá? Ele dá uma errada aí quando você usa esse método de treino. Quando nós podemos avaliar, tá? Nós vamos pegar a avaliação, a gente avalia com aquele crossball score, e aí a gente utiliza acurácia. Aqui você pode usar acurácia porque você tem 10 classes e essas classes vão estar balanceadas. Vão estar mais ou menos balanceadas no problema. É diferente quando você tinha aquele problema de E5 e não 5. E nós obtemos ali um score de 0,87, 0,85, 0,86. E uma maneira interessante de quase sempre você melhorar o desempenho é você fazer uma normalização. Só de você fazer essa normalização, a gente utiliza ali o Standard Scalar, você vai melhorar assim, vai para 0,89, 0,90. Você consegue melhorar ali alguns porcentos só de fazer essa normalização. E aí, obviamente que num problema real, você não vai simplesmente treinar e vai dizer assim, esse daqui é o erro e esse é o desempenho e toma aqui esse classificador. É interessante que você analise o erro. Você vai tentar ver o que o algoritmo está errando. Por que é interessante você entender isso? Porque às vezes você vai conseguir melhorar o seu classificador dizendo assim, eu entendi por que ele está errando. Então, talvez se eu fizer esse pré-processamento, eu consigo gerar um modelo melhor. Ou ainda você pode chegar e falar, bom, acho que eu vou criar uma nova feature, e essa feature vai ajudar ele a solucionar esse problema.
Nós conseguimos analisar o erro olhando pela matriz de confusão. Pela matriz de confusão, então, a linha diagonal principal seria a diagonal dos valores corretos, e todos os outros valores, você tem ali valores que são incorretos. A gente consegue... Essa matriz de confusão não está muito grande. A gente consegue ver que o maior problema é na predição do 8. Tá? São muitos valores que são incorretos. Então, você prediz como 8, mas na verdade é um 0. O maior erro aqui é você predizer 0, 1, 2, 3, 4, 5. É confusão entre os 5 e o 8, que é o 535 ali na penúltima coluna. Então, esses são valores dígitos que são 5, mas você prediz eles como 8. 5, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso, 5. Você pode visualizar a matriz de confusão como um mapa de calor, um heatmap. Se você tiver um monitor muito bom, você vai ver que a diagonal principal está clara, e as outras diagonais, você vê ali, os outros valores, você consegue ver uma sombra. Porque você está fazendo um heatmap com valores absolutos. Mas é interessante, na verdade, você visualizar o erro, que é a coisa mais interessante. Eu quero ver o erro, não o valor absoluto. Quando você visualiza o erro, você pode ver claramente que a problemática é o dígito 8. Inclusive, tem um bem claro ali que é o dígito verdadeiro 5 e você prediz como 8. Mas também é confundido o 8 com 4, o 8 com 3, o 8 com 2, o 8 com 0, o 8 com 9. Você pode visualizar os erros. Então, nós temos aqui 4 blocos. Os blocos do lado esquerdo, eles são blocos que foram preditos como 3. E o bloco do lado direito são os blocos que foram preditos como 5. Então, aquele bloco superior esquerdo, ele são valores 3 que foram preditos como 3. Tá certo. Mas o bloco inferior esquerdo é um bloco que são dígitos 5, mas que foram preditos como 3. Então, está errado. Bloco superior direito são 3 que foram preditos como 5. Está errado. E inferior direito são 5 que foram preditos como 5. Por essa análise, assim, bem rapidamente, se você pegar um tempo e ficar olhando para esses valores, você vai ver que uma possibilidade de ele tá predizendo errado, classificando errado, é essa perninha ali do meio do 3. Se você for olhar, quando essa perninha assim do 3 está exatamente no meio, ele prediz como um 3. Do lado direito, ali, superior direito, quando essa perninha do meio do 3 não está exatamente no meio, ou ela está um pouquinho mais para cima do meio, ele confunde com um 5. E ali do 5 quando o 5 ele está, aquela meio do 5, aquela perninha do 5, o do meio do 5 está no meio, ele acha que é um 3. E quando a perninha do 5 está realmente desbalanceada, está um pouco mais para cima, ele vai indicar que é um 5. Então você já consegue ter uma intuição, você consegue pensar em maneiras de como que você pode melhorar a classificação com base nessa intuição. É interessante que tem alguns valores ali que realmente estão muito confusos. Se você olha naquele bloco ali superior direito, olha na última linha, na segunda coluna da última linha desse bloco. Tem um 3 ali que eu acho que toda pessoa que olhasse esse 3, na verdade, é um 5 ali. Mas na verdade, ele é um 3, só que está muito parecido com um 5 até para a gente. Então, assim, você não vai conseguir um desempenho perfeito nesse classificador, porque existe um ruído natural, né, nesses dados. Então, você vai conseguir uma coisa próxima de perfeito, mas não exatamente perfeito. Uma outra coisa interessante que você pode utilizar no apresentação supervisionada é uma classificação multirótulo. Então, o exemplo, ele não vai ter só uma classe associada com ele. Ele pode ter várias classes. Por exemplo, aqui nós vamos criar 2 classes associadas a cada exemplo. Uma classe vai perguntar vai indicar se o valor é grande. Grandes são valores 7, 8 e 9. Tá? E o outro vai ser se o número é ímpar. Tá? Então, por exemplo,
Você tem lá um exemplo com o valor 4. Esse 4 vai ser associado com ele falso, porque ele não é grande, e falso também, né? 0 e 0, porque ele não é grande e ele não é ímpar. Por outro lado, um valor 7, ele é considerado grande, então seria 1, e é ímpar. 1, 1. Um valor 8 seria 1, 0. Ele é grande, mas ele não é ímpar. E nós vamos criar aqui um KNN, nós vamos treinar esse KNN, ele vai armazenar esses exemplos. E aí, quando você for predizer, eu vou predizer o valor 5, aquele dígito lá, some digit, que é um 5. Ele vai te tornar falso e true, 0 e 1. Ou seja, ele não é grande e ele é ímpar. Nós podemos avaliar ali utilizando o cross-val prediction e nós podemos obter o F1 score. Tá? Ali no F1 score eu passo ali o average macro, que ele vai obter o F1 score considerando o primeiro classe e vai obter o F1 score da segunda classe e ele vai fazer a média desses dois F1 score. Então, você obter um F1 score de 0,97. Daqui você consegue fazer uma classificação multi-rota, ok? Então, com essa aula, você consegue, se você quiser, você consegue reproduzir esse código no Google Colab, e aí você vai conseguir construir um classificador para resolver um problema, que é um problema até bastante estudado, que é esse conjunto de dados MNIST. E o modelo classificador que nós geramos no final, ele tem um desempenho muito bom com Random Forest. Ok? É isso, obrigado.